TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã TV. Hoje, sábado, essa edição especial aí com tudo o que aconteceu na semana. Olá, Nana, tudo bom? Olá, Jorge. Olá para você que está em casa e nos recebe com tanto carinho. Eu gostaria de dizer para vocês que agora você pode mandar a sua sugestão, reclamação, denúncia para o nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, ou para o nosso WhatsApp, DDD 24 993234567. E tem mais, uma novidade. Segue a gente lá nas redes sociais, interage com a gente. Fala pra gente como é que tá seu bairro, né, Jorge? Isso aí, tá aí, ó. Tá logo ali embaixo, ali na sua tela, ali, ó. TV Correio da Manhã no Facebook, TVC Exato. 16 no YouTube e TV Correio da Manhã, RJ, tudo junto lá no Instagram. Acompanhe o jornal com a gente aí pelas redes sociais e deixe o seu comentário também. E vamos à edição de sábado, especial, dia 23 de abril. Ao menos 19 mil motoristas foram flagrados pela Operação Lei Seca em 2021 por dirigirem embriagados. Segundo especialista, a venda de imóveis despencou após as tragédias em Petrópolis. Obras emergenciais começam e mais de 200 milhões de reais foram destinados para a recuperação de Petrópolis. Ministro vai se reunir com o WhatsApp para questionar acordo feito pelo aplicativo com o TSE. Número de motos em circulação em Petrópolis sobe 5,22% em pouco mais de um ano. Trabalhadores nascidos em janeiro podem solicitar o saque do Fundo de Garantia por tempo de serviço extraordinário. E a Prefeitura de Partido Alferes e a Funarte entregam melhorias em patrimônio da cidade agora no Correio da Manhã da TV. Começamos essa edição com a leitura do nosso jornal Correio da Manhã, tudo o que aconteceu durante a semana. Vamos ver os principais destaques que aconteceram essa semana. Lembrando que você pode receber a nossa versão digital entrando lá no nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br. É só se cadastrar que você pode ver aí todas as notícias da semana e o que tem durante o final de semana também. Vamos aos destaques dessa semana no nosso Correio da Manhã. Começamos pela coluna do Magna Vita, A Paciência Acabou 1. Como ex-deputado que esteve na Alerj como suplente de Fernão Ferreirinha, o prefeito Rubens Montempo, de Petrópolis, deveria ser mais generoso com a casa que o abrigou com tanto carinho. Ele tem orientado os seus secretários a ignorarem os convites para as audiências da Comissão Especial para acompanhar os desdobramentos das tragédias ocorridas na cidade. O deputado Rodrigo Amorim cansou desta enrolação e agora está convocando a coordenadora de Direitos Humanos da cidade, Caroline Cerqueira. E continua, a paciência acabou 2. A convocação da coordenadora de Direitos Humanos terá palco especial. A comissão vai usar o plenário da Câmara Municipal de Petrópolis no próximo dia 25 de abril, às 11 horas. A comissão da Alerj pretende realizar outras sessões e compartilhar com a cidade a forma que o prefeito vem tratando a comissão e construindo os trabalhos que cada vez mais penaliza a insistência da Prefeitura de Petrópolis. Quem está na mira dos parlamentares é o secretário de Meio Ambiente, Carlos Alberto Muniz, que não consegue dizer nem os bairros da cidade. Agora, olha só, a gente traz denúncia na coluna do Magna Vita, porque a gente vem tratando disso desde semana passada, sobre as denúncias na Secretaria de Esportes do Estado com Gutenberg Fonseca. Hoje, nós vamos dar destaque a uma denúncia feita pelo próprio Magna Vita, que ele mesmo sofreu e a sua família, sofreram essa... Ao longo da semana, né? Ao longo da semana, pois é. Vamos lá. Amigo Bomba, parte 3. Vazamento de informações privadas de jornalistas e familiares coletadas por agentes públicos são denunciadas à PGR.
Como você se sentiria caso recebesse 2 arquivos de PDFs contendo todas as informações sigilosas a seu respeito? Dados societários, endereços, propriedades, veículos, telefones e, o mais graves, dados confidenciais de parentes, diretos e indiretos. Informações privadas de seu pai, de 96 anos, de sua mãe, de 88 anos, dos irmãos, inclusive de ocupantes de funções públicas delicadas, incluindo na lista também os seus sobrinhos e primos. Foi exatamente o que ocorreu com este jornalista. Às 9h54 dessa segunda-feira, dessa semana, dia 18 de abril, quando um amigo dirigente de um importante veículo de comunicação repassou arquivos que recebeu. A fonte teria sido uma só. Um ex-agente público que está no foco de matérias investigativas do Correio da Manhã, sobre a sua atuação em um cargo do primeiro escalão do governo estadual, um festival de ações que precisam ser esclarecidas. De posse dos PDFs, foi protocolada no Ministério Público Federal, na manhã do próprio dia 18, uma denúncia exigindo a apuração do vazamento das informações pessoais deste colunista e dos seus parentes, anexando as planilhas recebidas. São informações contidas nos bancos de dados do governo federal, mais especificamente nos bancos de dados da Receita Federal. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, recebeu a denúncia e repassou para a apuração, que deverá identificar o agente público que acessou essas informações e como elas foram enviadas para o ex-secretário estadual, ligado a um senador que também sofreu uma quebra de sigilo que expôs a sua família, realizada de forma ilegal por funcionários da Receita Federal. Será que o senador vai repudiar a atitude do seu amigo Bomba, que usou agentes públicos para vazar informações pessoais de um nonagenário ex-grão-mestre da maçonaria, de uma octogenária e de irmãos, primos e sobrinhos? O envio por WhatsApp não deixa dúvidas sobre a autoria e da tentativa de coagir o jornalista investigativo. Ao invés de responder às questões levantadas nas matérias, resolveu ameaçar a liberdade de imprensa, expondo parentes e pessoas consanguinamente ligadas ao jornalista. Na nossa apuração, há sinais de que outros jornalistas e autoridades já teriam sido alvo de relatórios similares. Algumas coincidências precisam ser consideradas pelo Ministério Público Federal. Na estrutura da Receita Federal, só a divisão de repressão ao contrabando e descaminho tem acesso de forma ilimitada aos bancos de dados do governo federal. Em abril de 2022, o secretário de Esporte e Lazer do Estado, Gutenberg de Paula Fonseca, já em fase de pré-campanha a deputado federal, fez dezenas de postagens nas suas redes sociais e nas oficiais, todas ainda no ar, onde aparece como o gestor das doações de 25 toneladas de roupas e utensílios apreendidos pela Receita Federal para Petrópolis. São inúmeras postagens nas quais o senador Gutenberg Fonseca está em um caminhão com as mercadorias doadas. Em algumas fotos é possível identificar o atual diretor da Direp no Rio, ao lado do então secretário. É no mínimo estranho que uma ação humanitária da Receita tenha sido capitalizada politicamente por um agente público estadual que tem como maior mérito se dizer amigo do senador Flávio Bolsonaro. Só uma correção rápida, onde se lê o senador, é senhor Gutenberg Fonseca. É que eu pesquei aqui só rapidinho. Okay. Vamos agora então aos destaques da editoria de política. Indulto salva Silveira. Presidente usa prerrogativa constitucional a favor do deputado. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, concedeu perdão de pena ao deputado Daniel Silveira, condenado pelo STF a 8 anos e 9 meses de prisão em regime inicial fechado por ataques aos ministros da Corte. A medida foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial
Em declaração transmitida nas redes sociais, o presidente argumentou que a liberdade de expressão é, abre aspas, pilar essencial da sociedade e que a sociedade encontra-se em legítima comoção por causa da condenação. Abre aspas de novo, a graça de que trata esse decreto é incondicionada e será concedida independente do trânsito em julgado. A ação, disse Bolsonaro aí na sua live de quinta-feira. Vamos ao destaque do Nacional? Pronunciamento nacional. O ministro Marcelo Queiroga anunciou o fim da emergência sanitária de Covid no Brasil. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse em cadeia de rádio e TV que o governo irá publicar nos próximos dias ato normativo, colocando fim na emergência sanitária provocada pela Covid-19. Em sua fala, o ministro destacou investimentos federais na pandemia e prestou solidariedade às vítimas da doença. Agora, os destaques de economia. Vamos à nossa página de economia, o que foi destaque essa semana. Então, atenção você, Caixa libera saque do FGTS. Aí o trabalhador tem que ficar atento agora. A Caixa Econômica Federal já paga até R$1.000 do FGTS extraordinário para 3,9 milhões de trabalhadores nascidos em janeiro, que poderão sacar 2,7 bilhões. O banco libera os valores em lotes a cada 7 ou 10 dias, conforme o mês de aniversário do profissional, segundo informou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Quem tem um aplicativo lá, Caixa Tem, ou então FGTS, né? Rapidinho consegue consultar pelo aplicativo, não tem dificuldade. Se você tem essa predisposição, vai lá, baixa o aplicativo. Exatamente. Que você vai saber rapidamente se tem direito ou não. Tomara que tenha, né? É bom. Sempre bom. Vamos agora à nossa página do Rio de Janeiro, servindo de exemplo para o mundo. O governador Cláudio Castro e o presidente da SEDAI, Leandro Soares, fizeram parte da mesa redonda Saneamento e Economia Circular do Fórum Internacional Brasil-Europa, que aconteceu em Portugal. Todo o processo com os desafios para o governo e as conquistas para a população fluminense da concessão dos serviços de saneamento do Estado foram citados. Segundo o governador, a concessão marcou um novo momento do Rio de Janeiro, que passa por uma reconstrução total e é um orgulho para o Estado, e temos apresentado seus resultados em diversos países como México, Espanha e Estados Unidos. É isso aí. Esses foram os destaques dessa semana do Correio da Manhã na TV, né? Nosso jornal impresso. Eu quero só lembrar que você pode acessar o nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br. Você pode se cadastrar, receber a versão digital, né? Que é bem legal, tem um flip para celular, é fantástico, você vai ver lá acessando o nosso site. E lembrar que temos a edição especial de sexta, sábado e domingo aí, vigente. Você pode acessar também o site lá para conferir todos os destaques do final de semana, segundo caderno, eventos que estão acontecendo aí, tá bom? Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV. E a gente agora faz um rápido intervalo e na volta você vê que a procura por meio de transporte por duas rodas tem aumentado em Petrópolis. E você vai ver também que dados da Operação Lei Seca mostram que em 2021 cerca de 19 mil motoristas abordados estavam sob efeito do álcool. A gente faz um intervalo e daqui a pouco a gente volta. O Correio da Manhã volta já já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? Alerge já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu.
Voltamos. Dados da Operação Lei Seca mostram que em 2021, cerca de 19 mil motoristas abordados estavam sob o efeito do álcool. Daniele é uma das vítimas de acidente automobilístico e contou a sua história de superação para a nossa equipe. Segundo o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, nenhum nível de concentração de álcool por litro de sangue é permitido para quem está na direção de um veículo. Isso porque até mesmo a menor quantidade de álcool ingerida diminui os reflexos e a tensão do indivíduo e faz com que o condutor não tenha condições de dirigir. Não é novidade que álcool e direção não combinam. Mesmo assim, ainda tem muita gente que comete este crime e, o pior, coloca em risco a vida de outras pessoas. Daniele é uma dessas vítimas. Eu estava com meu ex-noivo e nós havíamos bebido bastante, mas era comum nos fins de semana a gente beber. Eu não dirigia na época e no retorno para casa, depois de uma festa, nós havíamos feito bastante uso do álcool. Ele perdeu a direção do carro, segundo o perito. Deu 3 capotadas, eu era carona, saí pelo porta-malas e fui lançada a 23 metros. Eu fiquei por 4 anos e meio, entre idas e vindas, casa hospital, um total de 26 cirurgias. Eu contraí uma infecção hospitalar que me causou vários problemas, inclusive por várias vezes eu estava desenganada pelos médicos. E com 8 meses do meu acidente, o homem que eu amava e que eu achava que me amava também, me abandonou. E foi muito difícil, mas eu precisava lutar pela minha vida. A Operação Lei Seca encerrou o ano de 2021 com mais de 153 motoristas abordados em todo o estado do Rio de Janeiro. Destes, 19 mil estavam sob o efeito de álcool, o que representa 12,97%. Mais de 11 anos após a recuperação, Daniele agora realiza palestras de educação no trânsito para conscientizar motoristas. Nós fazemos palestras em escolas, faculdades, empresas e trabalhamos nas ruas também, alertando as pessoas do risco da mistura álcool-direção e dividindo a nossa história com a sociedade, para que não venham cometer o mesmo erro. E agora, olhem só, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, deve se reunir na última semana de abril agora com representantes do WhatsApp para tentar reverter o acordo que o aplicativo fez com o TSE, que adia atualizações da plataforma no Brasil para depois das eleições. O encontro é uma demanda do presidente Jair Bolsonaro. A atualização permitiria a criação de grupos com milhares de participantes, o que poderia ser usado como ferramenta de campanha e de disseminação, inclusive de fake news. A ideia é dialogar com o CEO do WhatsApp, assim como fez o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, em janeiro. Na ocasião, Barroso discutiu ações que poderiam ser implementadas pelo aplicativo com o objetivo de combater fake news, sobretudo em período eleitoral. Após a conversa, a plataforma se comprometeu a não implementar nenhuma mudança significativa do produto no Brasil antes das eleições. De acordo com o WhatsApp, o recurso chamado Comunidades, que permite que administradores disparem mensagens para diferentes grupos com milhares de pessoas, só será lançado no Brasil após as eleições. Na prática, a novidade permite disparos em massa para diversos grupos de interesses comuns, o que acende um alerta para uma possível disseminação facilitada de fake news. O acordo entre o WhatsApp e o TSE foi motivo de críticas de Bolsonaro, que usa aplicativos de mensagens como ferramenta para se comunicar com apoiadores. Durante a motociata de que participou na última sexta-feira, em São Paulo, o presidente afirmou que a medida é inadmissível, inaceitável e que não será cumprida. Bolsonaro quer entender se a postergação da atualização é exclusiva no Brasil e, nesse caso, pretende contestar o acordo. O adiantamento da primeira parcela do 13º do INSS começa a ser pago na próxima segunda-feira, dia 25 de abril, para mais de 31 milhões de segurados. O dinheiro cairá na conta junto com o benefício mensal.
Recebem primeiro os segurados que ganham até um salário mínimo, ou seja, R$ 1.212, conforme o número do final do benefício, sem considerar o dígito verificador. Depois, o pagamento é feito a quem recebe valores acima do piso nacional. Segundo o Instituto, vão ser injetados mais de 56 bilhões de reais na economia. Têm direito ao 13º, aposentados, pensionistas e trabalhadores com auxílio-doença e auxílio-acidente. Não recebe a gratificação natalina os segurados que têm benefício de prestação continuada e renda mensal vitalícia. A consulta ao valor exato do 13º do INSS já pode ser feita pelo beneficiário por meio do aplicativo Meu INSS. A consulta ao valor exato do 13º do INSS já pode ser feita pelo beneficiário por meio do aplicativo ou site Meu INSS, porque a folha já foi gerada e os valores disponibilizados. No levantamento divulgado pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, a procura pelo meio de transporte por duas rodas tem aumentado. Em Petrópolis, são 29.308 motos circulando. E a tendência é que esse número cresça. Altas, baixas, de todos os tipos de modelos e cores. Está cada vez mais comum ver motos circulando por Petrópolis. É o que apontam os dados do Detran RJ. No entanto, ainda há alguns que preferem os carros. Quatro rodas. Sim, sim. O panorama de motos produzidas apresentou declínio em todo o país. De acordo com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, a produção em 2019 foi de mais de 1 milhão de unidades. Já em 2020, foram pouco mais de 960 mil. No entanto, por conta do valor da gasolina e de engarrafamentos, muitos têm optado pelo meio de transporte. Locomoção, né, que você chega muito mais rápido no seu local de trabalho ou mercado, qualquer coisa, por você ter a flexibilidade de cortar os carros pelo corredor. Mas a economia também é bem grande, né? Apesar do preço da gasolina estar bem mais alta, mas a locomoção é bem mais prática do que carro, né? De acordo com a base de dados do Detran, em Petrópolis o número de motos em circulação aumentou 5,22% entre janeiro de 2021 e abril deste ano, o que representa 1.455 novas motos em circulação. Este meio de transporte tem se tornado alternativa para economizar combustível e fugir dos congestionamentos. Com certeza, em questão de economia e de agilidade também, né? Ainda mais hoje em dia com o trânsito que a Petrópolis vem sofrendo, né? Moto é muito melhor que carro atualmente, né? Ainda no levantamento feito dentre as fabricantes, a Honda foi a que mais produziu unidades em 2020. Foram mais de 700 mil, seguida da montadora Yamaha e BMW. O Michel, por conta da pandemia, encontrou na moto uma forma de levar renda para casa e atualmente trabalha como entregador. Eu trabalho há 1 ano de motoboy e faço delivery de comidas e outras coisas também. Apesar dos pesares que a gasolina está alta, a manutenção da moto sobe, as taxas também não estão num valor muito alto. Mas é uma mobilidade, né? É um meio de serviço mais rápido, que ajuda muito a população, inclusive na tragédia. Dentre as regiões, o Sudeste apresenta o maior número de frota de motocicletas. Quando relacionado à frota geral de veículos do país, as motos correspondem a 26,29% dos transportes. O projeto Escolas Criativas chegou em Petrópolis e em mais 2 cidades fluminenses. O programa é uma parceria do Governo do Estado do Rio de Janeiro com a produtora Quitanda Soluções Criativas e a Enel. O objetivo é levar para dentro das salas de aula atividades voltadas para a arte. Cultura, educação e sustentabilidade são os principais objetivos do programa Escolas Criativas para 25 instituições das cidades de Cantagalo, Duas Barras e Petrópolis. O projeto surgiu como uma parceria pela produtora Quitanda Soluções Criativas, do Instituto BR e da 5 Elementos Produções. Além disso,
conta com o patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e a Enel Brasil. O programa Escolas Criativas contempla neste ano, além da capital e Niterói, mais 3 cidades fluminenses, Petrópolis, Duas Barras e Cantagalo, que recebem agora a 3ª edição desse projeto, que tem a proposta de unir cultura e educação com muita sustentabilidade. A ideia nasceu com uma proposta de trabalhar com os componentes da educação no século XXI. De acordo com os organizadores, o ambiente é um lugar inovador tanto para os professores quanto para os alunos. Para o investimento, foram 2.900.000 disponibilizados pela Lei de Incentivo da Cultura Estadual. Com a criação destes espaços, vão ser promovidos e realizados conteúdos culturais, como espetáculos, filmes e shows. E por meio de exibição de filmes, cursos de audiovisual, fotografia, o programa vai contribuir para a criação de um repertório artístico-cultural capaz de gerar reflexos positivos no desenvolvimento social dos alunos e da sua comunidade do entorno. E você vai ver depois do intervalo que petropolitanos estão montando um abaixo-assinado pedindo a saída da aviação Cascatinha. Pois é, a situação do transporte público aqui não é boa. E você vai ver também que a maioria das vítimas dos acidentes de trânsito são do sexo masculino. Nós voltamos já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira! Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. O Correio da Manhã tem mostrado a situação dos passageiros do transporte público de Petrópolis, principalmente da empresa Cascatinha. Dessa vez, devido à manutenção ruim dos ônibus, os usuários fizeram um abaixo-assinado para cobrar melhorias. Durante a reunião realizada na terça-feira, o processo licitatório da aviação Cascatinha foi discutido entre o prefeito Rubens Montempo, o presidente da CPTrans, Jamil Sabrá, e integrantes da Comissão de Licitação do Transporte Público, que está responsável pela elaboração do termo de referência e do edital da licitação, que deverá conter o modelo da concorrência pública e a quantidade de linhas que deverão ser operadas. De acordo com o prefeito Rubens Montempo, o processo está em andamento para tornar o sistema de transporte público da cidade mais eficiente. Enquanto isso não acontece, os passageiros continuam enfrentando dificuldades. Os moradores das localidades do Roseiral e Jardim Salvador ainda reclamam da demora dos ônibus para chegar no terminal rodoviário. E são alguns entre os mais afetados. No bairro Jardim Salvador, vira e mexe, vive quebrando, né? Os ônibus, tu vê, tá em péssimas condições, entendeu? O ônibus, o motorista vive reclamando. Você entra no ônibus, é uma catinga de embreagem danada queimando, entendeu? Lona, freio, tá tudo errado. Quando quebra, né? A gente tem que esperar. É difícil. Pega o Roseiral no horário, quebra no meio do caminho e ninguém está fazendo nada. Eu já cheguei a ficar 1h30 aqui. Foi semana passada que não chegou. Eu cheguei aqui 5. Aí os 5h20 que fazia, o Roseiral não fez. Aí 6 horas não teve o Roseiral. O Roseiral chegou quase 7h30. Moro no Carangola, não tem ônibus. Quando tem, vem atrasado, lotado. Isso é quando não quebra, que a gente costuma quebrar 2, 3 de uma vez só. A gente fica plantado, tanto de manhã como de tarde. De manhã é uma guerra para sair. E agora na hora de ir embora é a mesma coisa. Não cumpre o horário,
Então essa empresa já tinha que ter saído há muito tempo. Durante a reunião foi anunciado que a licitação para as linhas operadas pela aviação Cascatinha deve acontecer ainda neste ano. Há cerca de 10 dias, o abaixo-assinado que reivindica uma nova licitação e foi criado pelos usuários que dependem dos ônibus da empresa já reúne 147 assinaturas. Segundo o especialista, a venda de imóveis caiu de maneira significativa depois das tragédias que assolaram Petrópolis. A procura, que era a maior parte dos compradores de outras cidades, passou agora a ser maior por petropolitanos. O setor imobiliário foi um dos afetados pelas chuvas que atingiram Petrópolis em fevereiro e março. De acordo com o corretor de imóveis, as kitnets e casas de até 4 quartos ainda são as preferidas dos compradores. Mas a procura por compra de imóveis despencou se comparado ao período anterior às chuvas. De 15 de fevereiro, infelizmente, para cá, isso caiu drasticamente, porque as pessoas ficaram muito assustadas. Realmente, nós, petropolitanos, também estamos bastante assustados com tudo que aconteceu, né? E cada chuva forte mexe realmente com cada um de nós e com a nossa mente. Com relação aos aluguéis, houve uma escassez muito grande do produto chamado locação, porque a procura tornou-se muito grande em relação à demanda, que são aqueles de baixa ou de alta média renda, né? Que perderam suas casas ou estão em área de risco e, dessa forma, as locações sumiram bastante do mercado. De acordo com dados do Secov Rio, Sindicato da Habitação, em 2021, o preço médio de venda de imóveis na região serrana subiu entre 15% a 20%. Terrenos que eram vendidos a 250 mil foram oferecidos por 700 mil reais. E isso contribuiu para a diminuição na procura. A cidade é muito linda, maravilhosa. Foi só um acontecimento, mas já passou. Minha cidade é ótima de se morar, de se viver. Adoro a minha cidade. Apesar do cenário, a expectativa para o setor ao longo do ano é positiva. Nós estamos vendo com uma expectativa muito boa, de muita procura para imóveis, tanto para compra em relação ao público local, tá? Então, o que precisamos daqui para frente é de mais construções, principalmente repensarmos Petrópolis a nível de construção. É um absurdo hoje você trabalhar com 4 andares numa necessidade de imóveis que, se nós tivéssemos um prédio com 10 andares aqui, supriria muito mais gente a morar e, consequentemente, estariam fora de áreas de risco, como temos hoje em vários locais da cidade. Não é de hoje que tanto motoristas quanto pedestres sabem que precisam tomar muito cuidado para evitar acidentes. Um levantamento feito pela Sala de Trauma do Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, mostra que 71% das vítimas de acidentes são do sexo masculino. Dados da Sala de Trauma do Hospital Santa Teresa mostram que nos primeiros 3 meses deste ano foram 154 vítimas de acidentes de motos, 81 vítimas de acidentes de carro e 24 atropelamentos. Das 246 vítimas atendidas pela unidade, 176 eram do sexo masculino, o que representa 71,6% do total. Entre janeiro e março deste ano, a Sala de Trauma do Hospital Santa Teresa atendeu 259 vítimas de acidente, 13 a mais que neste ano. As mulheres representam 28,5% das vítimas. Foram 70 atendimentos e 87,4% dos casos, mulheres entre 18 e 60 anos. No ranking dos acidentes, as motocicletas continuam em primeiro lugar. Foram 153 acidentes neste primeiro trimestre, seguido por automóveis com 67 vítimas e 26 atropelamentos. Se comparado ao mesmo período do ano passado, não houve aumento significativo. A equipe do Correio da Manhã foi às ruas saber dos motoristas quais as medidas de segurança eles usam, além das exigidas pelo Código de Trânsito, e se já presenciaram algum acidente. Uma delas é parar, né? Quando o sinal está amarelo. A outra é você estar sempre atento nos retrovisores, sempre olhando à sua volta. A gente precisa disso para a gente poder ter um serviço mais eficaz, né? São essas as medidas que a gente toma todos os dias. Falo no viva voz no celular, o cinto de segurança. Eu tô errado porque eu já tô sem cinto de segurança, né? Começa por aí. Mas realmente a gente precisa ter assim um pouco mais de noção, né? Do respeito, da prioridade mesmo com os pedestres e também com os veículos que estão à nossa volta. Não, quase que eu já pensei. Eu vinha do Bing
Eu fui parar na faixa de pedestre para o passageiro passar, o maluco veio atrás de mim e falou, passe em cima, esses velhos têm que ficar em casa. Aí eu falei com ele, já pensou se fosse sua mãe ou seu pai? No total, foram 438 atendimentos até março de 2022, incluindo acidentes como quedas, agressão, armas de fogo, entre outros. Neste ano, com as 2 tragédias em fevereiro e março, houve um aumento no atendimento às vítimas na categoria Outros, que representa situações adversas que levaram os pacientes à urgência. Deste total, há pelo menos 96 atendimentos de pacientes que deram entrada no hospital em decorrência das chuvas. Nestes mesmos 3 meses, no ano passado, foram 370 atendimentos. Esta semana, mais um feriado prolongado promete aumentar o movimento nas rodovias. E por isso, a Polícia Rodoviária Federal montou uma operação especial para manter a segurança e o controle do tráfego. Mais um feriado prolongado promete movimentar as rodovias. Muita gente pretende pegar a estrada para aproveitar os dias de folga. Mas o que muitos esquecem são os riscos no trânsito, que podem ser atenuados com a adoção de algumas medidas de segurança. Priscila, por exemplo, sempre faz um checklist antes de viajar de carro. Geralmente, quando eu tenho essa programação, pelo menos uns 2 dias antes eu paro o carro para poder fazer uma revisãozinha, óleo, verificar step também, que é importante a gente verificar se está direitinho, né? Por causa de algum acidente furar pneu, sei lá, alguma coisa, a gente ter pelo menos o step aí funcionando. É sempre bom sair antes, né? Às vezes vale a pena você sair, às vezes no escuro e chegar de manhã na viagem, porque tem menos carros na pista. Mas eu acho que o principal mesmo é estar atento, não estar com sono na hora de dirigir. E se tiver um soninho, para um café, um chiclete para dar uma despertada, para não acontecer nenhum acidente. Por conta da previsão de trânsito intenso nas rodovias, a Concer alertou que vai manter o atendimento mecânico em trechos de maior movimento da BR-040. Além disso, a pista de subida da Serra de Petrópolis passou a ter restrição ao tráfego de caminhões e carretas nesta quarta-feira e mantém a medida na quinta e sexta-feira das 4 horas da tarde às 10 da noite. Já no sábado, das 8 da manhã às 2 da tarde. A Polícia Rodoviária Federal também já começou a se preparar para iniciar a Operação Tiradentes, que vai ter início 00h01 de quinta-feira e segue até às 11h59 de domingo. De acordo com a PRF, para melhorar a segurança das rodovias federais do estado, os policiais vão estar posicionados em locais estratégicos em horários que acontecem a maioria dos crimes ou acidentes graves. Esses locais foram analisados após diversas pesquisas da região, para trazer mais conforto, fluidez e segurança no trânsito. Pelas rodovias, a principal dica dos motoristas é sair de casa mais cedo. A dica que eu dou é que para pegar a BR o mais cedo possível, que é o horário mais tranquilo. E vai com cuidado e tranquilidade para não atrapalhar a vida de quem está tranquilo. Uma audiência realizada nessa semana na Câmara dos Vereadores de Petrópolis autorizou que a Prefeitura faça um empréstimo de 100 milhões de reais. A solicitação foi feita pelo prefeito Rubens Bom Tempo, com destinação para obras de contenção de encostas e drenagem. A votação foi realizada em regime de urgência e a Câmara de Vereadores autorizou a Prefeitura a contrair um empréstimo de 100 milhões de reais. Todo empréstimo que a Prefeitura desejar fazer precisa passar pela Câmara e, para consegui-lo, deve ser apresentado para a Caixa Econômica Federal um projeto de destinação dos recursos. O projeto do Executivo foi aprovado por 10 vereadores. 4 parlamentares se posicionaram contra e houve uma ausência. O prefeito Rubens Bom Tempo apresentou 2 projetos à Câmara Municipal. Um deles é para contrair o empréstimo de 80 milhões de reais para obras de prevenção e contenção de encostas. O segundo é para fazer um empréstimo de 20 milhões de reais para a realização de obras viárias. Os 2 projetos foram aprovados pelos vereadores. Os vereadores que votaram a favor da disponibilização de recursos para o prefeito Rubens Bom Tempo foram Dudu, Gil Magno, Domingos Protetor, Ronaldo Ramos, Yuri Moura, Mauro Peralta, Marcelo Chitão, Júnior Paixão e Júnior Coruja. Ingo Rames votou a favor dos 20 milhões e contra a liberação dos 80 milhões de reais. Já Fred Procópio votou a favor dos 80 milhões e se ausentou na votação referente à liberação dos 20 milhões de reais. Yuri Moura, por exemplo, justificou seu voto com a necessidade urgente da realização de obras de reconstrução das localidades atingidas pelas chuvas. Nós não estamos votando um empréstimo para o prefeito,
Nós não estamos votando um empréstimo para a Câmara Municipal, nós não estamos votando um empréstimo para nenhuma pessoa física. Nós estamos votando um aporte financeiro de um banco público estatal, que é a Caixa Econômica Federal, para o município, na maior tragédia da história que nós ainda vivemos. Não dá para chegar aqui no plenário e pedir solução para os problemas das comunidades sem reconhecer que, infelizmente, a municipalidade não tem condições de dar conta disso do ponto de vista orçamentário e financeiro. Nós não temos ainda sequer convênios assinados com o governo estadual e com o governo federal. Muita coisa foi prometida e eu sei que existe um esforço para ser cumprido, mas na prática nós só temos hoje 6 obras do Estado em nosso município. E que bom que nós temos 6. E tenho certeza que virão mais. Os vereadores que votaram contra a liberação dos recursos foram Gilda Beatriz, Marcelo Lessa, Eduardo do Blog e Otávio Sampaio. Eles argumentaram que não foi especificada a utilização dos recursos. O vereador Marcelo Lessa justificou o voto contra como um recurso desnecessário, já que, segundo ele, até hoje, a Prefeitura não utilizou todas as verbas enviadas pelos governos federal e estadual. Se o prefeito, pelo menos, tivesse com o diário oficial, que isso aqui é um documento, diário oficial é um documento, se ele tivesse ao menos com o diário oficial atualizado, tudo bem, mas ele não está com o diário oficial atualizado. O último DO saiu aqui, ó, Diário Oficial do Município de Petrópolis, de número 6399, a data quarta-feira, 6 de abril de 22, Portal da Transparência. E aqui eu vou dar um nome, é o Portal da Destransparência. Portal da Destransparência. De acordo com o portal Aqui Tem Transparência, disponível para toda a população através do site da Prefeitura, foram recebidos mais de R$ 38.532.000 em recursos enviados pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, governos federal e estadual e doações individuais. Deste valor, foram gastos apenas 6 dos 30 milhões enviados pela Alerj e 426 mil dos R$ 644.000 enviados pelo governo federal. O prefeito justifica que precisa de mais recursos para a reconstrução total da cidade. Se ele já gastou 6 milhões, que está aqui, que gastou 6 milhões da Alerj, pode acompanhar no DO aí, pode acompanhar no site. Vereadora Gilda, está aqui, ó, último extrato atualizado. Era para estar o extrato atualizado no portal da transparência, só que o portal da destransparência não é atualizado. E continuando, Jorge, a falar de prefeitura, foi feita uma reunião com o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação para planejar o rateio do superávit do Fundeb 30. A previsão é de que os 6 milhões de reais sejam divididos entre os cerca de 3.280 profissionais da educação. O superávit do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, vai ser rateado entre os professores de educação de Petrópolis. Em reunião na última segunda-feira, a Prefeitura e o CEP, Sindicato dos Profissionais de Educação, planejaram como vai ser realizado este rateio. 3.280 profissionais vão receber cerca de R$ 1.800 na folha de pagamento deste mês de abril. O superávit foi de R$ 6 milhões para serem divididos pelos profissionais. O Fundeb é uma verba federal destinada à valorização dos profissionais da educação, né? E aí em dezembro, na folha de pagamento de dezembro, nós fizemos o pagamento do abono da primeira parcela do rateio do Fundeb, que é da subvinculação 70, né? Que diz, a lei federal diz que 70% da verba anual precisa ser destinada, obrigatoriamente deve ser destinada à valorização dos profissionais. Então, em dezembro, nós tivemos o pagamento da primeira parcela do abono do Fundeb, que correspondeu a cerca de R$ 2.700 para cada servidor da educação.
Foi um importante benefício concedido aos servidores da educação ainda no ano de 2021. Até o ano de 2021, apenas professores tinham direito ao rateio dos valores do superávit do Fundeb. A partir deste ano de 2022, trabalhadores do suporte pedagógico, apoio técnico, operacional e administrativo também passaram a ter direito aos repasses. Houve um superávit, né, de cerca de 6 milhões da subvinculação 30, né, que é destinada a uma série de outras questões relacionadas à educação. Não, obrigatoriamente, pagamento de salários e valorização do profissional, dos profissionais da educação. Mas nós entendemos que a cidade passa por um momento de crise, com todas as situações que ocorreram, e que seria importante destinar esse superávit também aos servidores da educação, concedendo uma segunda parcela de abono. Será concedido na folha de pagamento deste mês, né, no final do mês, no último dia útil do mês. Cada servidor da educação vai estar recebendo uma parcela de aproximadamente R$ 1.800, que corresponde ao rateio dos 6 milhões de reais de superávit do Fundeb de 2021. No dia 30 de março, profissionais da educação realizaram uma manifestação em frente à Prefeitura de Petrópolis, solicitando que o superávit do Fundeb fosse repassado de imediato. O limite para que esse repasse seja feito é neste mês de abril. A Operação Criança Protegida, que teve a primeira ação de fiscalização realizada no início do mês de março deste ano em Teresópolis, atuou mais uma vez inspecionando os principais hotéis e pousadas populares do centro da cidade. As hospedarias de Teresópolis, alvo da fiscalização, foram notificadas pelo Corpo de Bombeiros, sendo 2 delas interditadas tanto pelos bombeiros quanto pela vigilância sanitária. Apesar disso, nenhum menor foi encontrado nos estabelecimentos. As equipes de fiscalização, que contam ainda com funcionários da Secretaria de Fazenda, interditaram um hotel pelas condições sanitárias precárias, pela falta do alvará de segurança contra incêndio e pânico do Corpo de Bombeiros e do alvará de funcionamento da Secretaria de Fazenda. Outro hotel também foi fechado pela falta do alvará de segurança do Corpo de Bombeiros. Já uma pousada fiscalizada não apresentou nenhuma irregularidade grave. As interdições têm efeito imediato e os hotéis notificados têm de 60 a 90 dias para regularizar as situações. O 30º Batalhão da Polícia Militar esteve presente durante toda a operação, garantindo a segurança dos fiscais. E antes de nós terminarmos, Jorge, eu gostaria muito de destacar uma ação que foi feita em Pati do Alferes essa semana. Nós temos as imagens. A Prefeitura e a Funarte deram as mãos para promover a valorização do patrimônio histórico e cultural da cidade. Foram reformadas a Capela São Francisco de Assis e o coreto da aldeia de Arcozelo. No evento, foi assinado um termo de cooperação técnica para a recuperação de toda a aldeia, que faz parte de um complexo que tem destaque para a cultura na América Latina. Sempre importante, né? Revitalizar equipamento turístico é muito bom. Sempre, aí, né? Para agregar a cidade. Traz então, turistas. Isso, agrega. Divisas. Exatamente, isso aí. Olha só, por hoje a gente fica por aqui, mas segunda-feira o Correio da Manhã está ao vivo a partir das 7h30 da manhã. Lembrando que nós temos novos canais de comunicação, não é isso, Nana? Exatamente. Segue a gente lá pelas nossas redes sociais. Vai aparecer aqui na sua tela os endereços. Isso, TV Correio da Manhã pelo Facebook, TVC 16 pelo YouTube e TV Correio da Manhã RJ pelo Instagram. Além disso, temos os nossos canais tradicionais, nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com. E o nosso WhatsApp facinho, né, Jorge? Moleza, 24DDD 993234567. Foi rápido, mas está na tela, ó, 993234567. É que eu decorei, né? É isso, gente. Segunda-feira, a partir das 7h30, estaremos de volta. Tchau. Bom fim de semana. TVC
A TV do Correio da Manhã.